Tendo visto o diagrama de caso de uso, nós pensamos o seguinte, né? Beleza, agora eu sei o que os usuários querem fazer ou precisam fazer no sistema, os atores. E eu sei o que o sistema tem que fornecer para os usuários do sistema. Tá? Mas como eu vou pegar essa ideia de sistema, esses requisitos, e transformá-lo em software orientado a objetos? E aí nós contamos com a ajuda, nesse processo de modelagem, de projeto, do diagrama de classes. O diagrama de classes vai nos ajudar nesse processo. O que nós temos aqui nesse slide explicando sobre o diagrama de classe? Ele permite visualizar as classes que compõem o sistema com os respectivos atributos e métodos. Então, nós vamos pegar, né, os requisitos, o diagrama de caso de uso, entender, ver o que vale a pena ser transformado em classe, o que é necessário ser atributo, quais são os métodos, né, que são necessários de acordo com as operações que precisam ser realizadas no sistema, em quais classes que esses métodos precisam ficar, né, essas operações precisam ficar. Então, a gente trabalha um diagrama de classe definindo isso, né? Atributos e operações, né? Tem uma pequena diferençazinha, né, quando a gente vai para os livros acadêmicos entre operação e método, né? A operação tem dizendo apenas o que faz, né? O que o objeto faz, e o método corresponde à implementação dessa operação. É uma pequena diferença aí que a gente vê entre operação e método em alguns livros acadêmicos, tá? E nós temos que o diagrama de classe também vai mostrar a relação que há entre as classes, consequentemente, a relação que há entre os objetos no meu sistema. Então, nós vamos ver associações entre classes, composição, herança nas classes, tá? Entre classes. Porém, o diagrama de classes ele vai nos dar apenas uma visão estática, né? Do que tem, né, de quais são as classes que fazem parte do meu software orientado a objetos. Aí, essa é a ideia que ela vai nos dar. A visão dinâmica seria um diagrama em sequência, um diagrama de comunicação, um diagrama de máquina de estados, um diagrama de atividades, por exemplo, né? Isso nós não vamos ver nessa disciplina, mas nós vamos ter aqui pelo menos a tentativa de identificar quais classes nosso sistema precisa e aí conseguir fazer a devida implementação do nosso software, né? Então, nós temos que o diagrama de classe é composto de classes e relacionamentos entre essas classes. E o que tem num diagrama de classes? O que é esperado é que tenha pelo menos o nome da classe, os atributos e as operações, não é? Como a gente faz numa classe lá no Java, pois é o que vai ter. O que não vai ter? Não vai ter a implementação dos métodos, né? Obviamente, né? Que vai estar apenas, essa implementação vai estar apenas lá no código fonte Java. Bem, mas o que nós temos aqui na classe? Vamos dar uma analisada aqui nesse slide. Vamos ter o nome da classe, aqui é um retângulo, né? Dividido em 3 áreas. Tá? Um retângulozinho, aqui é um quadradozinho, mas é um retângulo, pessoal, que ele vai crescendo aqui, não fica mais quadrado como está aqui, não. Mas eu tenho aqui, ó, um retângulo dividido em 3 partes principais. Na primeira parte, eu tenho o nome da classe centralizado. No segundo compartimento, nós temos os nomes dos atributos, tá? Quais são os atributos que eu tenho aqui? Nome, peso e idade. E no terceiro compartimento eu tenho o nome das operações, né, que fazem parte aqui da minha classe, né? Eu tenho aqui 3 operações também. Quando eu vou especificar o atributo, o que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar a visibilidade desse atributo. No caso aqui, ó, eu coloco um sinal de menos quando o atributo for privado. Uma cerquilha, ou jogo da velha, né? Muitos falam aí desta forma, né? Um jogo da velha, uma cerquinha aí, ó, cerquilha, né?
Então, nós temos aqui, para identificar atributos protegidos, nós vamos ver isso lá em herança, né, que são atributos que são herdados, que podem ser herdados por outras classes, tá bom? Mas guardem, por enquanto, que protegido é essa cerquilhazinha aqui. Atributos públicos é um sinal de mais, e atributos de visibilidade de pacote é um til, tá? O que nós temos mais visto aqui ainda são privados e públicos, né? Então, menos e o mais que nós vamos mais utilizar aqui. Então, pelo que nós estamos vendo aqui na classe animal, os 3 atributos são protegidos. Se fossem privados, eram menos. Se fossem públicos, eram mais. Se eu não colocar nada, por padrão, atributos na UML são privados. Se eu não colocar nada, ele é privado. Então, eu tenho o nome do atributo, no caso aqui, nome, peso e idade. 2 pontos, o tipo de dado. Então, veja que é uma sintaxe diferente do Java. Mas essa é a sintaxe da UML. Visibilidade, nome do atributo, 2 pontos, o tipo de dado. Tá? E, para me nomear o método, eu coloco o tipo de visibilidade, do mesmo jeito, privado, protegido, público ou de pacote. O nome do método, abre e fecha parênteses, 2 pontos, o tipo de retorno. No caso aqui, void, int e void também. Tá? Essa é a forma de definição de operações na UML. Se tiver parâmetros, aí dentro dos parênteses, você coloca o nome do parâmetro, 2 pontos, o tipo de dado. Se o nome do parâmetro for x, então coloca x, 2 pontos, int, por exemplo, vírgula, y, 2 pontos, double, se forem esses os tipos desses parâmetros. Então, essa é a nomenclatura de classes no Java. Relacionamentos. Os relacionamentos são ligações entre as classes, né? É o vínculo que há entre os objetos instanciados a partir dessas classes. Por exemplo, eu quero identificar no diagrama de classe, eu tenho a classe banco e tenho a classe cliente. Eu quero identificar que o banco possui vários clientes. Então, olha só, eu faço a ligação de banco para cliente, é uma linha que não é tracejada, é uma linha contínua. Eu posso descrever o nome desse relacionamento, né? Por exemplo, o banco possui. E esse possui para o banco, ele é público, aqui o maisinho de público. Eu também posso colocar público ou privado também. Tá? E eu digo a multiplicidade, né, desse relacionamento. Como assim? Na extremidade do relacionamento, eu digo até quantos participantes podem fazer parte do relacionamento. Por exemplo, quantos clientes se relacionam com o banco? Pode ser nenhum, podem ser muitos. Né? O banco possui 0 ou vários clientes. Esse intervalo aqui é definido com esses 2 pontos aqui na horizontal. Tá vendo aí? Ponto, ponto. Asterisco significa que não tem limite de clientes, não tem um limite definido. Então, pode ser 0 ou vários. E se eu quero obrigar que no meu software cada cliente pertença a um banco, então coloca o cliente pertence a um banco, na outra extremidade. Eu tenho um cliente, na extremidade aqui, um banco. O banco, vários clientes, tá bom? Eu posso ter, se eu quiser, eu posso usar seta também, identificando que o relacionamento parte de banco para cliente. Apenas o banco conhece o cliente, né? Se a seta for de banco para cliente, eu posso ter uma setazinha aqui no final, igual essa aqui, de funcionário, tá? Então, indicaria que em banco está a informação de que ele possui clientes, tá bom? Eu posso ter um autorrelacionamento. Por exemplo, eu tenho um funcionário que cria vários objetos do tipo funcionário, só que algum desses funcionários são chefe. E eu tenho que dizer, né, quem é o chefe de determinado funcionário. Então, eu digo que um funcionário tem um relacionamento de chefia sobre outro funcionário.
tá? Então, ó, funcionário chefia outro funcionário. E cada funcionário é chefiar, ó, tem um chefe, né? E cada chefe, ele pode ter vários funcionários sendo chefiados por ele, ok? Então, esse é o relacionamento de chefia, tá bom? Então, eu posso ter um relacionamento de uma classe para ela mesma. Então, esse é o sentido. Ou eu tenho um chefe que é funcionário, que ele chefia ou se relaciona, ou tem dentro dele, né, os seus subordinados. Ou o subordinado tem a identificação nele de quem é o seu chefe, tá bom? Então, esse é um relacionamento, autorrelacionamento. Tem um relacionamento também, né, eu também tenho a possibilidade de ter um relacionamento sobre um relacionamento que cria uma classe para identificar o relacionamento. Como assim? Por exemplo, eu tenho um professor que ele pertence ou possui aqui várias turmas, pelo menos uma ou mais de uma, né? Várias. E eu tenho que, em cada turma, eu posso ter lecionando, né, um ou mais professores, ok? Então, eu tenho na turma lecionando um ou mais professores. Então, como é que a gente trata a seguinte informação? Bem, eu quero saber qual é a sala de aula em que o professor leciona naquela turma. Eu quero saber o número da sala de aula, quero saber quais são os dias da semana, né, que o professor leciona nessa sala de aula, etc. Então, eu tenho uma classe, né, que ele tem informações desse relacionamento. Se eu quiser informações do relacionamento, eu preciso de uma classe para ter essas informações. As informações do relacionamento não ficam nem em professor, nem na turma, ficam numa classe específica. Então, eu digo, ó, o professor possui ou leciona em determinada turma e utiliza determinada sala de aula. Essa sala de aula é informação do relacionamento. Se você precisar disso, né, faz o relacionamento de professor com turma e a classe de relacionamento segue uma linha tracejada da classe para a associação no relacionamento, tá bom? Então, esse aqui é um caso muito específico, pouco utilizado, mas há necessidade em muitos softwares de se fazer isso. E tem um tipo de relacionamento, né, entre classes, né, um pouco mais específico, tá? Um pouco mais avançado, que é a agregação. A agregação, ela demonstra informações de um objeto todo e suas partes, né? Por exemplo, a universidade, ela é formada por alunos, né? Nela tem objetos, alunos. Então, nela tem objetos, salas de aula. Nela tem objetos, quadras de esporte, tá? Então, quando algo é o todo e eu tenho classes que são as partes desse todo, eu digo que se está fazendo uma agregação, tá bom? Uma agregação. Então, como é que eu represento a agregação? Com um losango, né? Um diamante aqui, ó, em branco, tá certo? Na extremidade do todo. Aqui indica que é a universidade que é o todo e o aluno que é a parte, tá bom? A universidade pode ter 0 ou vários alunos, e o aluno pertence aqui ou cursa alguma coisa aqui na universidade. Pode ser um curso, na universidade tem cursos, tá bom? Um outro tipo de agregação pode ser o curso com disciplina. O curso é o todo, a disciplina é a parte. Então, o curso, né, ele seria uma classe que agrega disciplinas. Então, teria esse mesmo relacionamento aqui para identificar. Uma variação da agregação, né, e muito mais utilizado que a própria agregação que a gente acabou de explicar, é a composição. Tá? Como está aqui, ó, composição é uma variação da agregação, onde o objeto, parte, não existe sem o objeto todo. Por exemplo, se eu tiver um determinado departamento financeiro, né, ele não pode deixar de estar associado a uma determinada empresa, e ele não pertence a outro objeto, é daquela empresa específica.
tá? E a empresa, ela é formada por departamentos, ela precisa de departamentos. Então, nós temos aqui um relacionamento de composição. A empresa é formada de pelo menos um departamento, e pode ter vários, e o departamento não pode existir se a empresa não existir. Tá? Por exemplo, se eu remover a empresa X, todos os seus departamentos têm que ser removidos. Eu não posso esquecer de remover isso no software, tá bom? Senão vai ficar sujeira ou pode dar um efeito colateral aí nesse nosso sistema, né? No programa que você está desenvolvendo. Então, esse é um relacionamento mais forte, tá bom? De pertencimento mesmo. E aí, a representação é com um losango, né? Um diamante aqui, ó, preenchido, tá bom? Em preto aqui, nesse caso, identificando que é uma composição, tá bom? E aí você pode pensar em vários tipos de composição. Por exemplo, uma pessoa é composta por órgãos, né, humanos, né, coração, cérebro, né? Um cérebro de uma pessoa não pode ir para outra, obviamente. Então, se deixar de existir aquela pessoa, também deixa de existir aquele cérebro. Um exemplo, né? E aí você pode pensar em vários outros exemplos, né, como semelhante a esse. Nós temos também aqui uma introdução, um exemplo que vai servir como introdução quando nós vemos o conteúdo de herança, que é a generalização, que é semelhante ao conceito de generalização que a gente viu ali no diagrama de caso de uso. Mas o que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui uma classe conta, né? E toda conta nós sabemos que tem um número da conta, a agência, tem operações como depositar e como sacar. Essa classe conta é uma generalização de todos os tipos de contas que possam surgir por aí. Tá? Mas nós sabemos que existem esses tipos de conta, tá bom? Que também tem número, agência, depositar e sacar. Como? Como a conta corrente e a conta poupança. A conta corrente é uma conta. A conta poupança também é uma conta. Também tem número, agência, depositar e sacar. Ele pode ter algumas diferenças, né, específicas para eles, que eu poderia informar especificamente nas classes conta corrente e conta poupança. Mas, no geral, eles são conta. Ok? Então, eu tenho as especificações, que eu chamo de subclasses, conta corrente e poupança, e eu tenho a generalização, que eu chamo de superclasse. E esse relacionamento de herança, que também é chamado de relacionamento E1, porque vem no sentido de conta corrente, é uma conta, né? Ou, por exemplo, cachorro é um animal, eu teria a classe cachorro, e eu tenho a classe animal. A classe animal tem tudo aquilo que todos os animais têm. Aí a classe cachorro herda da classe animal, e aquilo que foi específico do cachorro, eu coloco só na classe cachorro. Do mesmo jeito aqui, ó, o que foi específico da classe conta corrente, eu coloco apenas na classe conta corrente, tá bom? E aí eu crio o relacionamento de herança, que é essa setazinha com um triângulo no final, indicando que a classe conta corrente, de onde parte aqui a seta, ela é subclasse da classe conta. Então, esse é o tipo de relacionamento, generalização, que nós vamos utilizar aí quando nós vermos herança. Tá? Bem, pessoal, em relação a diagrama de classes, basicamente é isso, tá bom? O retângulozinho para identificar a classe, aí tem o nome da classe, tem o local dos atributos, tem o local dos métodos. Aí tem o local, eu tenho a forma como eu escrevo os atributos e tem a forma como eu escrevo as operações. Aí tem os relacionamentos, uma associação normal, né, entre classes. Eu tenho a agregação, tenho a composição e tenho também, né, a herança. Vai ter a dependência também entre classes, mas isso aí a gente vai olhar quando nós trabalharmos algumas práticas também. Ok, pessoal, vou apresentar aqui para vocês algumas ferramentas UML, ou como nós podemos desenhar esses diagramas. Como é que nós podemos desenhar profissionalmente, além de nos nossos estudos?
em folha de papel. Em folha de papel, professor? Sim, como eu já disse para vocês, na primeira parte aqui da nossa aula, né, quando vimos diagrama de caso de uso, fazemos muito em papel, desenhando mesmo, porque é rápido ali, conversando com o cliente, conversando com o colega de trabalho, desenhando, formalizando. E se eu escrever usando a notação ML, meu colega de trabalho também vai saber. Se eu usar qualquer tipo de notação, ele não vai entender, tá bom? É um padrão, uma linguagem padrão de comunicação. Um quadro branco, tá bom? Muitas vezes tem em salas de desenvolvimento de software vários quadros brancos para poder desenhar, projetar, a equipe entender o que está acontecendo. E softwares também, né? O ML, nós temos aí um software bastante simples, que é o Diaportable, gratuito. O Whitestyle ML, também outro software gratuito, que nós utilizamos também em nossa disciplina, que eu vou utilizar aqui também. O Modelio, um software gratuito também, né? Que pode ser que a gente utilize na nossa disciplina. O Asta, já teve versão gratuita, é um software muito bom, mas não tem mais a versão gratuita dele. Enterprise Architect, que é excelente, mas é pago e é bastante caro, né? É utilizado aí por várias equipes mundo afora, utilizei bastante onde eu trabalhava, né, como analista, e é sensacional. E existem várias outras ferramentas, né, Rational Software, né, uma série de outras, Lucida Chart, muitas outras ferramentas interessantes para se trabalhar com o ML. Né? Uma lista mais completa aí de ferramentas está aqui nesse endereço, que eu estou colocando para vocês, e vocês podem fazer naquilo que vocês acharem mais amigável para vocês. Mas eu vou estar fazendo alguns exemplos aqui no Whitestar UML, talvez também utilizando aqui o Modelio. E, pessoal, quero que vocês fiquem atentos aos exercícios que nós estaremos colocando no Google Sala de Aula, né, lá na nossa turma. E vocês, né, façam a atividade de percepção da aula, né, para ver se vocês compreenderam, para eu ver os problemas que vocês enfrentaram aí durante o entendimento do conteúdo. E façam todas as atividades, que aí vai dar tudo certo, viu? Então, até a próxima aula. E bom trabalho, bons estudos aí.